Olá, minhas irmãs, a paz de Cristo na vida de vocês. Glória a Deus por esse presente, essa dádiva de mais um dia de vida para todas nós que estamos aqui nessa terra, que possamos ter um dia abençoado para a honra e glória do Senhor. E hoje nós falaremos sobre a lei da generosidade. Que grande lei é essa? Nosso Deus nos ensina a sermos generosos, porque Ele foi generoso. Ele nos deu seu único filho para morrer por nós, pelos nossos pecados, para que a gente alcançasse a vida eterna. Esse é o maior gesto de generosidade que nós temos nessa vida, que partiu de Deus, e Ele nos ensina a ser generosos aqui na terra também. Ele, sendo rico, se fez pobre para que nós enriquecêssemos nas suas bênçãos, no seu amor, porque Deus fala que nós temos que amar, e a generosidade do amor vem em primeiro lugar, que é amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, reconhecendo a sua grandeza, seu poder, tudo que Ele faz por nós, e amar aos outros como a gente ama a si mesmo. Isso é um mandamento. Isso envolve a generosidade. Muitas vezes acreditamos que a generosidade tem a ver em dar dinheiro para as pessoas, tem a ver com o aspecto financeiro. Mas não é só isso. Nós podemos ser generosos com as pessoas de várias formas, com palavras, com ações, com atitudes, não só com o recurso financeiro, mas com ele também. A generosidade é a verdadeira expressão de conversão de um cristão. Quando João Batista pregava no deserto da Judéia, ele pregava o batismo de arrependimento, perdão dos pecados, e a evidência que alguém realmente estava arrependido, que cria no Senhor, era um ato de generosidade. Tanto que fizeram uma pergunta para ele, a multidão fez uma pergunta para ele, que está em Lucas 3, do 10 ao 11, que diz assim: o que vamos fazer diante desta mensagem de conversão? E João Batista respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Nada é nosso, tudo é do Senhor. A Bíblia, ela nos qualifica como mordomos de Deus. Uma das coisas que nos impede de sermos generosos é que, infelizmente, nós temos a síndrome de donos, A gente acredita que a gente é dono das coisas aqui na Terra e a gente esquece que nós não somos donos. Eu ouvi uma história ontem para poder fazer uma reflexão, sobre esse assunto da generosidade. E essa história, talvez eu não vou conseguir contar ela direitinho para vocês, mas fala o seguinte: que um grande sábio pegou um vaso de vidro transparente e colocou no centro da sua casa. E esse vaso, ele não colocou flores, mas ele colocou terra, colocou areia, para que sempre que ele passasse na frente desse vaso, ele pudesse se lembrar: do pó vieste e não trouxeste nada, ao pó voltará e não levará nada. Então, nada do que nós temos aqui nessa terra é nosso, nos pertence de verdade. Deus nos confiou para que a gente fosse mordomo dele aqui na terra. Nós cristãos, somos a expressão de Deus na terra. É através de nós, da nossa atitude, da nossa generosidade, que Deus consegue ser visto de forma palpável pelas pessoas. Quando damos o dinheiro para um necessitado, para um pobre, aquele dinheiro que nós estamos dando é uma resposta àquela pessoa que orou a Deus. Então Ele usa nós aqui na terra para atender as orações dos seus justos que pede. Então, quando nós fazemos oração, Deus nos responde através de pessoas.
através da generosidade das pessoas. Muitas vezes pessoas que nem a gente conhece chegam até nós, muitas vezes com palavras, muitas vezes com recurso financeiro. E é isso que nós estamos fazendo aqui na Terra. Quando Deus nos fez semelhante a Ele, é para que a gente praticasse a generosidade para com o outro. Então, que a gente não esqueça que nós somos mordomos aqui, que nada nos pertence, né? Nós não estamos sozinhos aqui na Terra e, pela sua vontade, nós temos o privilégio de poder ajudarmos uns aos outros. Ele nos capacita para isso. Em Mateus 28, do 19 ao 20, diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhe ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim do tempo. A generosidade promove e frutifica atos de bondade da parte de Deus e das pessoas que Ele deseja usar. Quando você é generoso, você é a resposta de oração de alguém. E neste momento você percebe e desfruta do privilégio de servir a Deus. Então nós devemos estar sempre preparados para aliviar o outro, porque nós vamos receber também o alívio de Deus. Ele nos ordenou que a gente fosse e fizesse discípulos em todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um ato de generosidade quando nós nos convertemos, nos arrependemos e viramos um filho amado de Deus. Isso não deve ficar só conosco. Por isso que a gente fala do primeiro amor. Quando a gente tem o primeiro amor, quando a gente tem aquela descoberta primeira de que Deus é nosso Senhor, do que Ele fez por nós, a gente fica com aquela vontade louca de sair falando de Deus e de Jesus para todo mundo, como um ato de generosidade, porque nós queremos salvar essas pessoas, nós queremos que essas pessoas também participem desse ato de amor de Deus. E esse é nosso maior ato de generosidade, a palavra de Deus, a vida eterna para as pessoas. Nós estamos aqui na Terra, nós precisamos de recurso, as pessoas precisam de recursos, mas isso aqui tudo passa, tudo isso aqui vai passar, mas o que não vai passar é a eternidade. E nós precisamos ter essa consciência de que a palavra de Deus vale mais do que ouro, vale mais do que qualquer outra riqueza aqui nessa terra. Por isso nós precisamos estar preparadas para poder falar a palavra de Deus para todas as pessoas, como um ato de generosidade. Mas a palavra fala que nós também devemos contribuir de coração alegre e não com tristeza. Deus sonda nosso coração e Ele sabe quando nós entregamos com alegria. E toda vez que nós entregamos com alegria algo que o nosso próximo estava precisando, essa pessoa glorifica a Deus. Olha que coisa mais linda. Toda vez que nós ajudamos alguém, a um necessitado, seja com palavra, seja com recurso financeiro, ela dá glória a Deus. Então Deus no céu é glorificado pelo nosso ato de generosidade aqui. Como nós estamos fazendo essa jornada, buscando dentro dos seus princípios, dentro das suas leis, a nossa prosperidade, a nossa abundância financeira, sim, porque nesse mundo a gente precisa de recurso, que nós sejamos as pessoas que abençoam o outro através dos nossos recursos, que a gente não venha precisar do outro, mas que a gente seja abundante na vida das pessoas. Esse é meu desejo. Então, se a gente está trabalhando para que a gente seja próspero no nosso negócio, no nosso trabalho, no nosso emprego que a gente tenha, não importa qual é o caminho que a gente quer perseguir para que a gente tenha prosperidade e abundância, que a gente tenha em nosso coração a generosidade, a gente sempre ofertar na vida do próximo. Eu não estou falando do dízimo, o dízimo é um mandamento. Estou falando da oferta, a oferta generosa, que Deus nos
dê abundância de recurso financeiro, mas que seja para a tua obra, que seja para saciar a necessidade do próximo, que a gente possa levar comida para a mesa das pessoas. Não existe dor maior do que a fome, que a gente possa ter recurso para ajudar quem tem fome. Deus falou, Jesus falou que na terra sempre haverá necessitados, mas nós não precisamos ser as pessoas que estão entre os necessitados não de recursos financeiros. A gente sempre estará necessitado da palavra de Deus e que Ele possa usar pessoas para nos alcançar e nos encher com a sua palavra, mas que nós sejamos as pessoas que suprem os necessitados através dos nossos recursos financeiros. Em 2 Coríntios 9:10 fala: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Em Isaías 40:29, dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Então, assim, a gente tem como semear na vida do outro, porque Deus vai nos prosperar cada vez mais quando fazemos isso de coração alegre. Porque uma pessoa que semeia na vida do próximo, Deus nunca deixará de semear na vida dessa pessoa para que cada vez mais ela abunde na vida do outro. E nós precisamos ser o alívio para a vida dos cansados. Nós precisamos ser o alívio na vida das pessoas. Para isso que nós fomos chamadas. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Não é juntar recursos financeiros, achar que tudo que Deus colocou em nossas mãos é para nosso desfrute, nosso deleite. Não tem problema nenhum a gente usufruir das coisas que Deus nos dá. Ele fala que nós precisamos usufruir e nos alegrar com isso. Mas que a gente não tenha avareza no nosso coração e que a gente tenha a generosidade sempre presente em nossas vidas. Então, minhas irmãs, hoje, que o nosso Deus... uma outra coisa. A sua palavra diz que é um dom, é um presente. A generosidade em nosso coração é dada por Deus. Olha que lindo, não é de nós. Então, quando Deus nos alcança, Ele dá em nós um coração generoso também. Então, que a gente não esqueça disso, que nós recebemos o presente da generosidade. E eu peço, Senhor, trabalhe em nosso coração esse entendimento de que nós estamos aqui nessa terra como mordomos e que nós prestaremos conta quando o Senhor assim vier do que nós fizemos com o recurso que Tu nos destes aqui na terra, Senhor. Senhor, nos dê um coração generoso para que a gente possa sempre suprir os necessitados. Senhor, abunde os nossos negócios, prospere os nossos negócios, nossos recursos financeiros. Nos dê um coração generoso para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas nessa vida, Senhor, fazendo a Tua obra, para que essas pessoas digam glória a Deus, glorifique ao Senhor pelas nossas mãos, Senhor. Usa-nos, Senhor, para ser generoso na vida das pessoas, seja com palavras, seja com recursos financeiros, Deus. Coloca isso em nosso coração. É o que te peço hoje, Senhor, para mim e para as minhas irmãs desse grupo. Em nome de Jesus. Amém.